Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje, dia 17 de nove de 2019, 13 horas e 18 minutos. E, na verdade, eu vou fazer um radar mais cedo, pessoal. Então, ele vai ficar um misto entre cenário em vídeo e radar de fato, porque semana que vem tem imersão. É uma turma muito grande. Eu vou ter que colocar os e-mails em dia no período da noite e agora à tarde também. E eu já vou começar a preparar aquele filtro que eu faço das ações para montar o portfólio. Então é um misto entre radar e cenário em vídeo. Eu espero que seja útil. É o que eu posso entregar hoje. E amanhã vai ter radar normal, fechamento de mercado, assim como na quinta e na sexta-feira. Ok? Então eu peço o seu like, que você compartilhe o vídeo e atue na área de comentários, porque você é muito bem-vindo. E volto a oferecer aqui o treinamento gratuito, seja bem-vindo à Bolsa. Então, se você, por exemplo, é iniciante, está chegando agora, de repente pode ser uma boa porta de entrada para você, aí já vai te preparando, você vai acompanhando o meu trabalho aqui no YouTube, para na próxima imersão você estar apto, já conhecendo a nossa filosofia no dia a dia, para lapidar o diamante, seguir o próximo passo, né, alcançar um próximo degrau fazendo a imersão da próxima vez que a gente oferecer. Quem quiser ter contato comigo de manhã, além desses programas no YouTube, eu distribuo um informe chamado Cenário, que traz um resumo da Europa, da Ásia, às vezes eu falo das bolsas americanas, política, economia, pode ser muito útil para você começar bem o dia. Pessoal, observando aqui as bolsas norte-americanas, nós temos uma seção praticamente lateral, né? Sem uma direção única. S&P de lado, Dow Jones também, Nasdaq subindo 0,03, o Dow Jones está caindo 0,16, a EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York subindo 0,35 e o petróleo uma correção técnica do que nós vimos ontem e nós não percebemos, por exemplo, uma alta do ouro, então o ouro está estável, assim como o VIX, então é uma sessão meio morna, né, no exterior, e depois a gente vê o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, nós vamos começar aqui o estudo pelas bolsas norte-americanas, né? Legal. Então vamos lá. Vamos falar do VIX primeiro, que é o índice do medo, né? Indicador. Vou colocar o gráfico diário. O índice do medo de volatilidade do S&P está totalmente de lado, né, nesse momento, né? Negociando no 0 a 0, ele tocou a parte alta de um canal de baixa, veio na base, quase tocou, mas eu vejo mais como um repique aqui, só tem candle vermelho, então digamos aí que a venda ela impera. Eu acho que vai ter de fato um teste aqui da linha baixa do canal. Estudando a seguir o Dow Jones, eu vejo a movimentação atual como algo natural, né? Então o Dow Jones ele disparou, veio numa região de resistência bem perto aqui da máxima histórica anterior. E aquela história, pessoal, se não tem uma correção aguda na direção da média, vai tendo uma aproximação entre a média e o preço, né? Então movimento natural. Não chega a ser uma correção no tempo, é uma correção no preço, né? Porque tem uma inclinação de alguma forma aguda aqui, então movimento natural, pode perdurar, trazendo a média mais pertinho dos preços. Aí no S&P a mesma leitura, chegou numa região de topo anterior, né? Um pouco abaixo da máxima histórica, agora aproximação entre médias e preços. E o mesmo fenômeno, o mesmo movimento a gente percebe no índice Nasdaq, né? Que é o mais técnico de todos nas últimas semanas, eu tenho dito isso. E o índice Nasdaq não esteve tão próximo, mas tem a figura mais técnica, que é um triângulo simétrico, né? Então essa média vai subindo, se aproximando dos preços, então é um movimento natural, um movimento corretivo. Aí partindo aqui, a gente vê que na Europa não teve direção única, ó, FTSE de lado, Alemanha praticamente de lado, que era de 0,06, França 0,24, Japão em alta, China em queda. Então, falando da Bolsa de Xangai, por exemplo, né, nós tivemos uma sequência
bastante importante na ponta compradora, se aproximando de um objetivo aqui simétrico. E agora uma correção, buscando média, vejo também de forma natural. E vale destacar que a gente tem aqui um topo anterior, bem pertinho da média, ambos, um deles devem ser testados, a gente vai ver a força do repique. O índice FTSE, né? Bolsa da Inglaterra, nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido. É possível até mesmo traçar uma neckline menor aqui. Né, ligando os fundos. Então uma típica movimentação de alta, né? Uma alta passo a passo, então é assim que eu vejo o índice FTSE impactado pelo Brexit, além dos indicadores macroeconômicos. E amanhã nós teremos fluxo cambial aqui no Brasil. No caso da Bolsa da Alemanha, ela cumpriu estritamente aquilo que nós havíamos projetado, né? Modéstia à parte. Né? Por que eu afirmo isso? Eu afirmo pelo seguinte. Eu guardo alguns padrões exóticos de figura, mas eu guardo os padrões clássicos também, né? Então, raramente a gente vê um ombro, cabeça, ombro tão perfeito, uma neckline retinha. Então isso trouxe a compra de volta à cena na Bolsa da Alemanha, onde começou toda a minha história na Bolsa de Valores. Hoje eu fui até o dentista e estava ali explicando a minha história, começou na Alemanha através da leitura de um livro e tal. Então, no mundo dos duendes, das fadas, no mundo cor-de-rosa, o alvo estaria aqui em cima. 16, no 12.600. Só que lembra para vocês que eu disse para vocês semana passada que eu achava que ia tocar nessa LTB e recuar, porque o pessoal tocou aqui e recuou, já está longe da média, dificilmente vai fazer um movimento perfeitinho, né? Então, só que é uma simples correção, né? Não é uma inflexão, uma virada, né? uma mudança de direção, uma correção dentro de uma trajetória altista, é assim que eu vejo. Ok? Então falemos do EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York. O EWZ, primeiramente, se nós estudarmos o gráfico semanal, onde cada candle... Estou tomando aqui o meu Red Bull para... Hoje à tarde vai ser de bastante trabalho aqui, mas com muito prazer. Então, se nós observarmos o semanal do EWZ, a gente percebe duas barras bem fortes, né, sendo a de agosto aqui um arame, obviamente em conjunto com a semana anterior, um marobuzu e uma correção na parte alta, e agora já percebemos alguma reação, então sinal que a compra impera. No diário é perceptível um gap fechado e a média de 21 respeitada, é um sinal positivo, né? Então aliviou indicadores, traz sangue novo, e a gente poderia entender aqui talvez um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Essa neckline, apesar dos ombros serem alinhados, a neckline seria inclinada, né? Acho que essa leitura seria admissível. Então nós podemos ter essa linha de tendência de baixa que eu estou aqui traçando como importante referência para o EWZ. E assim, caso tenhamos de fato rompimento de 43,25, haveria um pivô de alta. Ok? E aí falemos das criptomoedas, primeiro o Bitcoin. Continua dormindo, né? Totalmente de lado, com perda de volume e volatilidade. Seria meio que uma compra assimétrica, uma compra no escuro, mas nesse momento o Bitcoin não tem absolutamente um sinal mais forte. Agora o Bitcoin Cash tem. Lembra que eu comentei com vocês? Bitcoin Cash rompeu uma LTB, descansou na média, que era uma situação mais favorável à compra, ao volume aqui. Então Bitcoin Cash é uma situação
Aí se ela fala, professor, mas de repente a Bitcoin Cash vai, o Bitcoin fica? Dificilmente. Então, nesse caso, pode acontecer algo semelhante com Bitcoin. Aí nós temos a seguir o Ethereum. O pessoal pediu para fazer um estudo de projeção, né? A 240. É possível. Né? Ele foi mais um que tinha rompido claramente a LTB, descansou na média. Nesse dia ele já deu um sinal de compra dia 14 e aí vai dando continuidade. Aparentemente pode chegar a 240 dólares. Né? E aí temos o Litecoin. E aí muita gente que não sabe por que essas... Tem muitas... Eu não vou citar nomes aqui, que eu não vou ser antiético. E pra mim não importa tanto assim, porque não é nada regulado, enfim, mas essas pirâmides, né, que usam geralmente Forex ou Bitcoin, por que elas começaram a quebrar em massa? Porque a volatilidade das criptomoedas diminuiu. Né? Então, muitas vezes eles conseguiam entregar algum resultado com a volatilidade X. Quando ela passa a ser Y, muito menor do que ela era outrora, aí a coisa muda, né? Então, por exemplo, aqui no Litecoin nós havíamos percebido uma movimentação de topos e fundos ascendentes e aparentemente é uma situação que remete a uma compra também. Ok, deixa eu ver aqui se nós temos algum estudo que vai demandar a utilização do TradingView. Temos a PBR, que é um dos pedidos do YouTube. Petrobras aí na crista da onda. Eu tenho em tempo real, pessoal, porque eu assino o TradingView, tá? Muita gente pergunta. A Petrobras, a PBR hoje está caindo 1,13, só que tem uma longa sombra inferior. O nosso presidente saiu do hospital, né? Aí ele comentou sobre o reajuste dos combustíveis. Eu nem vou me estender muito nesse assunto. Aí o ativo sente, né? Mais a correção do petróleo. Né? Então, por exemplo, vendo o petróleo aqui, ó, Oil WTI. Né? Nós tivemos uma barra elefante. Aparentemente isso daqui é uma correção na parte alta. Só que assim, sendo coerente com aquilo que eu falei, qual que seria o meu stop? Eu falei para vocês que eu venderia uns 30% da posição se eu tivesse do petróleo a mercado, e meu stop estaria aqui em torno de 60 dólares com 90. Eu teria sido estopado, meu lucro estaria no bolso. Está longe de média, é normal que tenha alguma correção. E aí a gente vai ver pela magnitude da correção e como é que ela trabalha acima ou abaixo do topo anterior, que consistência tem o movimento, né? E aí tem o Brent também. Né? O Brent, o meu stop, eu teria vendido perto da máxima aqui uns 30%. E aí o 6762 era o meu stop, eu teria sido estopado e estaria líquido nos dois com baita lucro no bolso. Então, no caso do Brent, já parece mais um engolfo aqui. Então, tem que ter bastante cuidado quem está comprado. E aí no caso da PBR, que é um dos pedidos do YouTube, é uma ação que já vinha numa tendência de alta muito forte, alcançou um objetivo, que é o 15,24, alcançou ontem, a máxima foi 15,29, e ela faz uma correção aproximando de média com sombra inferior. Então, eu vejo como um sinal de força no ativo. E uma correção com volume mais baixo. Né? Aí o outro pedido, SUS B3, vamos ver se dá para fazer no Cartesia. Hoje atualizou uma nova versão do Cartesia. A SUS B3 está diretamente ligada à China, eu falava isso desde sempre. Pessoal, a compra ótima foi na pinça aqui embaixo, né? Em torno de 27, 27,50. Agora decolou, né? Tem esse ponto como referência, o 33,30. Ele é até a ponto de stop para guerrilha, e o que separa mesmo o joio do trigo é os 35 para mim, topo. O rompimento da LTB também foi uma movimentação importante, rompeu com volume, o Marubozu, movimento bem técnico. Aí nós temos GGBR4. E a Gerdau, né? A Gerdau também, eu acho que a compra ótima passou. A compra ótima foi nesse rompimento falso de fundo. Correto?
ela fez aqui fora da banda, dentro da banda, fazendo um piercing line pattern, que é o padrão penetrante. E aí tá subindo, né? Fez um mastro bandeira e aparentemente está fazendo outro aqui, aproximando média de preço. Aí temos M-Glue, depois, e São Martinho, que vem num dia aí bem conveniente, né? Gasolina, petróleo aí na crista da onda. Aí M-Glue, eu falei sobre essa ação em um estudo que eu fiz sobre o varejo, dizendo que no mundo ideal dos entendidos ela faria esse M, mas que eu duvidava. Vocês estão lembrados? Aí eu vou te explicar por que eu duvidava e por que a gente acertou. Ela fez, inclusive, um M menor, ó, topo, topo, e ela veio no objetivo. Só que, nesse dia que ela montou o martelete, olha o volume, isso daqui é a troca de mãos. Então, o que ela já fez? No dia seguinte, pulou para cima dos preços. E esse dia, na verdade, foi uma compra. Agora, é um ativo que tem que ser monitorado. Não é uma ação barata, tem um topo mais baixo que o anterior, né? Se ela romper o 35,39, ela pode voltar com tranquilidade aos 38. Mas é um caso de se monitorar por mínima do dia anterior em fechamento, na minha visão. Aí São Martinho, né, ligado a açúcar e álcool, etanol e tal. Essas ações são boas de operar. Uma das ações que a gente operou muito bem aí nas imersões, acho que foi em uma imersão, foi a Cosan, a gente foi muito bem. E é um setor que eu estou monitorando de perto, né? Aparentemente ela tem um V com alvo em 20,75. Tem um volume bem razoável. E passa aqui por um período corretivo, que é normal, né? Pô, uma compra em 18,50 seria excepcional, né? Caso exista uma correção até ali, na minha opinião. Uma das ações que eu vou colocar como destaque hoje é Show 3. Faz um bom movimento. Eu vou falar também de Braskem, que o pessoal gosta muito. A Show 3 é uma ação que dificilmente quem gosta de operar virada, quem gosta de pegar inflexão, não acompanha, né? No meu grupo, ela estava no radar, só que nós optamos por um outro ativo que está indo também muito bem, obrigado, que tinha um risco semelhante. Mas o que fez a Show 3? Ela vinha numa trajetória absolutamente descendente, até que ela fez um rompimento falso, que é o algo novo. Inclusive eu alertei aqui no YouTube. Quando você tem um algo novo, você tem uma pinça, você tem um candle de massa. Há quantas semanas não havia um candle de massa quando apareceu esse aqui? Não. Além de ser uma pinça, eu fui tentar desenhar o Cartesian. Enfim, eu não vou nem falar. Ele não está mais habilitado, eu vou passar para o TradingView. Então, porque se eu tentar desligar o Cartesian, ele deixa a minha tela preta, eu vou ter que gravar tudo de novo. Então, nós temos aqui uma pinça, nós temos de algum modo um engolfo, passou para cima de 4,90, foi um bata setup, agora parece que faz um mastro bandeira, ok? E aí eu comentei que eu falaria dela e falaria de Braskem. Se eu tentar, pessoal, dar o Ctrl Alt Del, a minha tela fica preta e depois eu não consigo voltar, não sei porquê. Então eu vou usar o TradingView até o fim. Aí nós temos aqui Braskem numa situação semelhante, né? Eu acho assim, não é uma compra que, nossa, me enche os olhos nesse momento, mas é uma compra que você pode colocar stop abaixo da mínima do próprio dia que você entrar, por exemplo. Então, um stop curto com potencial interessante, quem sabe a 38 é uma ideia. Deixa eu só ver aqui. Não, travou mesmo. Bom, aí vamos falar de Via Varejo, que é destaque do dia. Destaque do dia, que é o ativo especial
que a gente faz, eu vejo via varejo aproximando média de preço. Né? No semanal essa média está subindo, ela estava muito longe do preço, está colada agora. Está tendo um afunilamento, como diria o poeta, um triângulo aqui. Parece no semanal uma bandeira com a bandeira em formato de flâmula. Respeitou ontem a LTA. E qual que é a máxima de ontem? 7,04. Fechamento em cima de 7,04 seria fantástico, e caso ele ocorra acima de 7,17 algum dia desses, além de levar a média, faria um mini pivô de alta, que seria altamente... Pivô de alta, altamente positivo, né? E aí, ativos fixos, nós temos Petro 4. A gente já falou da PBR, está caindo também, obviamente, né? 1,46. Nós tínhamos feito esse estudo aqui, eu vou repeti-lo aqui no TradingView. Né, é uma LTB, então é natural, um arrefecimento. Então existia um gap aqui a 27,20. A mínima de hoje 27,16, fechou, sombra inferior. Então uma movimentação interessante, mas a média ainda continua distante dos preços. Eu vejo como uma correção natural, até na esteira do petróleo e daquilo que foi dito sobre a política de preços. Né? A Vale também atingiu uma LTB. Então é uma correção natural até a média, a Vale já sobe hoje, então está bem pertinho da massa, movimento natural, né? Faz o movimento split, aí arrefece para trazer sangue novo. BBS3, né? Ontem eu tinha uma teoria que parece se materializar hoje, que é do vencimento das opções. Aparentemente temos um fundo topo-fundo. Percebam que o último pivô foi rompido a 46,56, mais ou menos a mínima desse movimento. E aqui a gente tem um engolfo, fechando assim seria mais ou menos assim, né? Um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Seria absolutamente fantástico, né? Aí temos BBDC4. Também um movimento que nós esperávamos, né? No caso de Bradesco, um fechamento acima do 33,33, que é esse topo, seria maravilhoso. Né? É um engolfo também, um sinal bastante forte. Então a nossa teoria atrelada ao vencimento de opções se faz presente. Itube está no 0 a 0, mas é um candle verde, distante da mínima. Né? Talvez um teste da média e aproximação do topo anterior, movimento bem técnico, e acho que vale a pena a gente falar do IFNC também. O IFNC abriga nessa LTB. A média foi respeitada, a mínima e máxima de hoje mais altas que ontem. E tem uma cara aqui de mastro bandeira. E o interessante é, quando o IFNC rompeu o 12,03046, o 12,02667, ele fez um pivô. E a correção foi cravada nesse topo, um movimento muito técnico, né? Correto? Legal, então faltou... Eu vou falar do DI aqui no broadcast. Daí a gente vai... O DI1F25. Juros, né? Amanhã tem Copom, né, pessoal? Então a gente vê os juros numa trajetória claramente baixista. Por que a gente percebe isso? Porque quando tenta... Hoje está caindo, nesse momento, 1,15%, né? E é uma alta expressiva, né, para o mercado de juros. Ele tenta realmente reagir, ó. E aí já bateram e devem estar trazendo próximo desse fundo aqui. É um cenário de inflação sob controle e baixa de juros mundo afora. Então é isso que eu vejo, não tem nenhum sinal de força nos juros. E aí, para a gente finalizar os estudos, BOVA11 não é uma alta expressiva, mas é uma alta que cobre o corpo do candle de ontem, coloca
A barra de anteontem cheque, né? Tem sua importância, né? Aproximou um pouco mais a média e trabalhando de lado aqui, subindo 0,51, vai puxando essa média aos poucos para cima. Essa média já protege a reta pescoço do ombro, cabeça, ombro invertido. Então, um movimento bem técnico, né? Às vezes os vendidos, né, os touros cozinham o sapo, expressão que eu usei semana passada. Por quê? Tem um alvo aqui, a 101,05, aí não tocou. Tocou perto, né? 100 com 79, 100 com 81. Então o vendido entra aqui, só que ele bota o stop aqui em cima, se esse ponto for rompido, ele leva esse também, aí provavelmente traria o BOVA11 para a máxima histórica. É uma hipótese, né? Uma teoria minha aí. E aí nós temos o Ibov, né? Uma alta também bem tênue, bastante modesta, mas que são dois candles verdes, a mínima de hoje mais alta que ontem, máxima de hoje mais alta que ontem. Tem um ponto a ser rompido, que é a máxima aqui da pinça, né? Que é 104,700. Eu acho que tem tudo para isso ao longo da semana, a não ser que a gente tenha alguma surpresa muito grande amanhã e tal, o que eu acho improvável, né? E aí temos o mini índice, né? O INV19, uma sessão de recuperação, né? Sempre no mini índice, um aluno me ensinou que a gente deve usar 24 horas, porque aí ele trabalha com fechamento e não com ajuste, o que é o correto na minha concepção. Nós temos um pequeno triângulo aqui que está sendo rompido, correto? É uma alta maior que o Ibovespa e que o BOVA11, tem diferença de fechamento em um candle de massa, né? Ele preservou a mínima de ontem, a 103,115, a mínima de hoje 103,295, massa no corpo do candle. A máxima de ontem, 104,465, foi rompida, um movimento bem interessante. E se nós colocarmos aqui um intraday, por exemplo, de 30 minutos, né, o que nós vamos perceber? Que houve um desenho aqui praticamente de um triângulo e a linha de tendência de baixa ou a parte alta do mesmo foi rompida e levou junto aqui o 104,465. Agora aparece uma correção na parte alta, vide redução de volume depois dessa movimentação, que foi um mastro bandeira. A mastro bandeira replicou. E aí distância de média, arrefece, aquele velho movimento que vocês já conhecem, que é costumeiro. E aí temos o dólar, né? O dólar mais complexo que o índice nesse momento para operar. Primeiro, vamos estudar aqui o gráfico diário do WDO V19. O dólar, ele, digamos assim, que ele ensaiou, né? Ele esboçou um fundo duplo, né? Com rompimento falso de 4.053 e talvez um W aqui com um eixo em 4.135 e alvo aqui nos 4.200. Só que essa sombra superior, né, fechando daqui para baixo, um pouco acima, não sei que tem uma grande mudança daqui para o final, essa sombra meio que frustra, né? Então deve trazer o dólar de novo na média aqui, então uma movimentação bastante errática. E observando o intraday, que por exemplo um gráfico de 30 minutos, o que houve aqui no caso do dólar? Um rompimento falso do 409,500. Montou uma pinça, rompeu falso, veio na média e tinha uma resistência rompida aqui a 409,500 que foi perdida também. A briga está mais ou menos por ali. Como tem gap aberto, acho que tem talvez aí algum espaço para ceder. E o que pode ser um alvo, um farol para um movimento de arrefecimento da divisa seria talvez essa reta aqui. Ela pode ser tocada eventualmente, né? Lembrando que ela vai ter um forte suporte, ó, 4078500, 4.080 também. Ok? Me parece um alvo primário, um alvo secundário na LTI, né? Então o rompimento falso pode retroalimentar essa movimentação, esse desdobramento. Ok? Então, pessoal, é isso aí. Convido novamente a assinarem o cenário para receber meu informe matinal todos os dias por volta do horário da abertura do pregão.
Aí peço o seu like, se inscreva no canal, seja bem-vindo à Bolsa à Disposição, treinamento gratuito. Talvez o primeiro passo para iniciantes aqui para entrar com o pé direito na Bolsa de Valores. E seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Amanhã eu volto com o cenário de manhã e o radar no fechamento do mercado normalmente. Sendo sempre sincero e verdadeiro com vocês, amanhã eu vou no jogo, né? Então, amanhã à noite eu vou sair daqui de casa umas 7 horas, tal, para ir no jogo, vou fazer o fechamento do mercado normal, toda a rotina, e eu vou pegar a noite de hoje, um pouco da tarde, já para estudar as ações que são candidatas a integrarem a carteira da imersão, deixar os e-mails dos alunos em dia, né? Eu sempre trato os alunos com muito respeito e profissionalismo, não deixando dúvidas no ar, ajudando o meu suporte também. A gente vai começar a liberar os 30 dias do Cartesian para a galera, eu participo desse processo. Então, já vivenciando a imersão que vem nos dias 24 e 25. Ok? Saúde e paz a todos, muito sucesso. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, pessoal. Valeu!